Você já parou para se perguntar como os jogos eletrônicos, conhecidos por todos como videogames, tiveram sua origem? Então, vamos conhecer um pouco desse mundo maravilhoso, o mundo dos videogames. Muitos acreditam que os primeiros registros dos jogos eletrônicos surgiram na década de 1950. No entanto, devido à falta de documentação, é difícil determinar precisamente qual teria sido o primeiro jogo de videogame oficial. Tennis for Two, desenvolvido no ano de 1958 pelo físico nuclear norte-americano William Rickenbacker, é considerado um dos jogos eletrônicos pioneiros no mundo dos games. Em um computador analógico ligado a um osciloscópio, o console simulava uma partida de tênis, mas nunca chegou a ser oficialmente comercializado. E William, conhecido também por ter participado do projeto Manhattan, aquele que construiu a bomba atômica, também nunca patenteou a sua criação. Já o ano de 1961 ficou marcado pelo surgimento do Space War, console desenvolvido pelos estudantes do MIT, em que dois jogadores controlavam espaçonaves com o objetivo de destruir a espaçonave do adversário. O que se sabe é que até aquela época os jogos de videogame eram apenas considerados experimentos. Apenas no final da década de 60 tivemos o primeiro game para a TV. Ping Pong foi a sua invenção de maior sucesso e um histórico, um marco na história dos jogos. Posteriormente, a Atari utilizou-se de uma ideia parecida para introduzir o seu primeiro game no mercado consumidor, o Pong, lançado em 1972, que se tornou um fenômeno. Foi também nesse mesmo ano que surgiu o game Odyssey da empresa Magnavox, console doméstico pioneiro a ser comercializado. O jogo nada mais era do que a criação anterior de Ralph Baer, com algumas adaptações e mais de 20 opções de atividades disponíveis. Apesar de não transmitir som e dar mais estratégia de marketing para a divulgação, o console atingiu um relativo sucesso entre o público. A década de 70 seguiu com novas criações e o domínio do mercado foi da Atari. Apesar das diversas invenções até então, a primeira leva de videogames a realmente se tornar popular entre os jovens brasileiros teve início apenas nos anos 80. O console Atari 2600, lançado nos Estados Unidos em 77, foi o primeiro jogo que virou febre por aqui ao chegar no Brasil em 1983, com mais de 500 jogos disponíveis para a edição do Atari. Pode-se dizer que a década de 80 marcou uma história na indústria dos jogos eletrônicos, uma vez que foi nesse período que consoles inesquecíveis até os dias de hoje, como Tetris, Super Mario, e Pac-Man, entre outros, começaram a surgir e se tornaram clássicos daquela época, que são clássicos até hoje. O que dizer da indústria dos anos 90? O grande destaque vai para o lançamento do Super Nintendo, desenvolvido pela Nintendo para concorrer com o Mega Drive. Após anos de sucesso do Super Nintendo, a empresa criou o Nintendo 64, ou Nintendo 64, que apesar de possuir uma certa popularidade, acabou sendo superado pelas vendas do PlayStation da Sony. Depois tivemos a chegada do PlayStation 2 e da entrada da Microsoft nesse segmento, com o Xbox, que alcançou rapidamente o segundo lugar no mercado mundial. E daí em diante tivemos outros lançamentos: Xbox 360, Xbox One, Wii e Wii U, PlayStation 3 e 4, e Nintendo Switch.
A mais nova geração conta com o PlayStation 5, Xbox Series e muitos jogos mobile e jogos para PC. Esporte eletrônico, cyberesporte ou simplesmente e-sport são alguns termos usados para as competições organizadas de jogos eletrônicos, especialmente entre os profissionais. Os gêneros de jogos mais comuns associados com esportes eletrônicos são RTS, luta, FPS, futebol e MOBA. Eventos como o Intel Extreme Masters e o WCG fornecem tanto transmissões ao vivo de competições, como prêmios em dinheiro para os concorrentes. Embora os esportes eletrônicos tenham sido uma parte da cultura de jogos eletrônicos, as competições têm visto um grande aumento de popularidade nos últimos anos. Enquanto as competições antes dos anos 2000 foram apenas em grande parte entre amadores, a proliferação de competições profissionais e crescente audiência agora apoia um número significativo de jogadores profissionais e equipes profissionais. E outra, muitos desenvolvedores de jogos agora eles implementam já recursos em seus jogos que já são projetados para facilitar os modos co-op, os modos competitivos. Historicamente, os esportes eles eram dirigidos a uma pequena audiência, a um nicho, com pouca representação nos meios de comunicação de massa como a televisão. Devido a isso, a crescente disponibilidade de plataformas de streams de vídeo online, especialmente a Twitch, assim como o YouTube, tornaram-se centrais para competições de esportes atuais. Atualmente, os esportes são verdadeiros espetáculos, com muitas pessoas lotando estádios para assistir às competições, sem contar os que acompanham as transmissões em tempo real. O primeiro jogo a ser considerado um e-sport foi o NetTrack, pela revista Wired em 93. Atualmente, os títulos mais populares são League of Legends, Dota 2, StarCraft, Counter-Strike. O mercado global de esporte gerou um lucro de 1,488 bilhões de dólares em 2020 e o Brasil ganhou 23,7 milhões em torneios de jogos no ano passado, 2020, ficando em sexto lugar mundialmente. Influências positivas. Com a imersão cada vez maior da tecnologia na vida social da população, a busca por jogos eletrônicos como forma de distração é cada vez maior, sejam eles jogados em diversas plataformas, seja celular, computador ou console. Dessa forma, uma pessoa que chega cansada após um longo dia de trabalho ou um longo dia na escola, tende a procurar por jogos que acalmem e relaxem a sua mente. Os jogos eletrônicos, em sua maioria, exigem concentração, trabalho em equipe, observação, pensamento lógico e rápido, resolução de problemas, assim como melhora a coordenação motora e desenvolve a capacidade de tolerância a frustrações. Assim, após o jogador desenvolver essas habilidades, o mesmo pode também aplicar essas habilidades que foram construídas no universo online em seu cotidiano, ou seja, no seu dia a dia. Mas os jogos não são apenas utilizados como forma de distração. Alguns jogos são criados especificamente para a educação. São desenvolvidos por programadores em parcerias com pedagogos, psicólogos e professores. Alguns são de uso geral, mas com o direcionamento correto do professor pode trazer benefícios reais de conhecimento. Os jogos eletrônicos podem ser usados na educação para alfabetizar crianças e também para auxiliá-las na aprendizagem de matérias como história, matemática, educação física e por aí vai. O jogo Among Us, que ficou famoso em 2020, é um exemplo de jogo que influencia positivamente os seus jogadores. No jogo, o usuário é simulado como um astronauta juntamente a 10 outros jogadores. Porém, um desses jogadores tem a missão de atrapalhar e fazer com que os outros 9 percam a partida. O objetivo final do jogo é fazer todas as pequenas missões presentes dentro da nave e investigar e descobrir quem é o impostor.
Impostor é o nome dado ao jogador que atrapalha os demais jogadores, fazendo assim com que os jogadores desenvolvam habilidades como raciocínio lógico, tomada de decisões e um bom convívio social. Assim como forma de distração, os jogos eletrônicos também podem ser usados para o tratamento de doenças. Esses videogames que escaneiam o corpo do jogador permitem que o paciente faça movimentos alternados com pernas e braços. Ao mesmo tempo, exigem maior esforço cognitivo, como memória operacional, atenção alternada e velocidade de processamento. Na doença de Parkinson, sutilmente nota-se um declínio das funções cognitivas, principalmente a atenção e funções executivas, que é a velocidade de processamento. Os jogos e videogames contribuem com o processo de estimulação, ou seja, ele desacelera a doença e melhora as funções executivas. Influências negativas. Em contrapartida, se os jogos não forem utilizados de forma moderadas ou corretamente, os mesmos podem se tornar fonte inicial para a manifestação de mudança de comportamento ou do aparecimento de problemas de saúde. Ao serem usados de forma excessiva, os jogos eletrônicos podem se caracterizar como um vício, igual a qualquer outro. Entre os principais indícios do vício em jogos, vamos citar alguns: baixo rendimento escolar, não ter o controle sobre a quantidade de tempo de jogo, exclusão social, priorizar o jogo a outras atividades sociais. Além do surgimento de problemas físicos, postura inadequada, problemas de audição, já que muitos jogadores usam fones de ouvido em um volume altíssimo, irritação dos olhos por conta da luminosidade. Em junho do ano passado, a OMS, a Organização Mundial da Saúde, publicou uma nova classificação internacional de doenças, o CID, incluindo o vício em videogames como uma perturbação mental. O diagnóstico considera, por exemplo, a falta de controle e a prioridade dos jogos na vida pessoal. Um dos mais preocupantes problemas que são ocasionados pelo excesso de videogame é o sedentarismo. A vontade de não praticar outra atividade que não seja jogar pode surgir e ela está cada vez mais comum. Atualmente, muitas pessoas trocam uma prática de um futebol, um basquete, um vôlei para jogar essas mesmas atividades no videogame. Quando o jogo se torna um vício, ele pode causar vários problemas em seus usuários. Um deles é o grande investimento que o jogador coloca em seu jogo, podendo gastar muito dinheiro, mais do que o necessário, apenas para conseguir destaque dentro do jogo. Outro efeito negativo é o cansaço físico e mental, causado pela diminuição ou falta do sono noturno, interferindo na produtividade intelectual, atenção e o convívio social. Alguns pesquisadores ainda dizem que o vício em jogos pode ser comparado ao vício em álcool e drogas, pois possuem efeitos semelhantes no cérebro humano, como vamos ver agora nessa pesquisa. Jogos de celular e computador que instigam o vício podem ter um efeito similar ao uso de drogas ao alcoolismo no cérebro infantil, revelou uma série de estudos realizados pela Universidade Estadual da Califórnia, lá nos Estados Unidos. De acordo com o Daily Mail, exames de ressonância magnética mostraram que o cérebro de jovens que utilizam com muita frequência o videogame e as mídias sociais, Twitter, YouTube, Facebook, exibem as mesmas mudanças de função e estrutura que as dos alcoólatras ou aqueles viciados em drogas. Outro mal também causado pelo vício em jogos eletrônicos é a perda do apetite do jogador, o que pode acarretar um surgimento de transtornos alimentares como a anorexia. Outro fator é o aumento da ansiedade, por conta da ânsia que o jogador tem de conseguir um novo item ou uma nova fase no jogo. Além desses, problemas posturais também são frequentes naqueles que passam horas em frente aos videogames, já que os mesmos estão sempre movimentando os membros superiores para aqueles que jogam com controles. Ou então a coluna de forma errada, aqueles que jogam computador, notebook, computador mais alto ou mais baixo, a cadeira que não é muito boa, né? Então, a perda do sono também é algo frequente na vida daqueles que jogam de forma excessiva. Dessa forma, a falta de sono pode gerar uma série de alterações no organismo, já que a secreção de alguns hormônios está relacionada diretamente ao sono. E quando há privação de descanso, ocorrem mudanças que contribuem para o acúmulo de gordura corporal e podem causar estresses e dores no corpo, além de prejuízos à memória e ao aprendizado, risco de desenvolver doenças psiquiátricas e o enfraquecimento do sistema imune, além de causar mudanças no relógio biológico do ser humano, pois o mesmo é responsável por causar o sono durante a noite e permanecer acordado durante o dia, e não o contrário.
Os jogos eletrônicos são uma das maiores formas de distração e fuga da realidade na atualidade, movimentando cada vez mais as indústrias produtoras de games e das competições do esportes. E como vimos, os jogos eletrônicos têm pontos positivos e negativos, e que deve ser bem analisado e usado com moderação. Os jogos eletrônicos devem cada vez mais estarem presentes em sala de aula, mas com revisão dos professores acerca do conteúdo que o jogo irá abordar e como irá influenciar no conhecimento, além de ter a supervisão dos pais quando forem utilizados em casa. Todos nós gostamos de jogos eletrônicos e devemos usar com moderação. Beba água e use máscara. Se cuide e até a próxima.